E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fernando aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing e vou trazer as minhas primeiras impressões do Galaxy M54 5G. Esse aqui é um celular da Samsung do segmento intermediário, assim como é o A54 5G, que eu também já trouxe no canal. E como é de praxe, todos os anos a Samsung sempre lança essas duas linhas em paralelos. Compartilham muito, né, muitas coisas, inclusive eu gosto de dizer que eles são meio que primos. Esse M54 ele é primo, vamos dizer assim, do A54, pois compartilha o mesmo processador, várias características, porém as semelhanças param por aí. Cada um acaba seguindo uma vertente. O A acaba indo para uma linha mais, entre aspas, premium, né, focando um pouco, uma câmera um pouco melhor, às vezes um acabamento mais refinado pela traseira, por exemplo, de vidro, algumas resistências a mais, IPX, IP68, enfim. Nesse caso aqui já é um celular mais voltado para desempenho, né? Quem gosta da linha M, e a linha M realmente tem muitos fãs aqui no Brasil, principalmente por questão de desempenho. Não que ele vá ter um desempenho melhor que o A, mas ele tem sim questão de bateria maior, né? A grande diferencial da linha M sempre foi uma bateria mais parruda, para te garantir mais tempo de jogatina ou mesmo mais dias de autonomia sem ter que ficar carregando tanto. Então, esse cara aqui é focado para quem gosta de jogar bastante, quem gosta de consumir bastante conteúdo e ainda ter aquele resto de bateria no fim do dia sem se preocupar em carregar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa. Caixa padrão da Samsung, nem mesmo a linha S possui caixa muito premium. Nas linhas intermediárias menos ainda, né? Vocês podem ver, não tem nada demais, é o padrãozão da Samsung. Mas a gente já está acostumado. Vamos partir para o unboxing, que é o que interessa. Vamos dar uma olhadinha, ver qual é que é desse cara aqui. Só lembrando, quem ainda não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva. Se inscrevendo lá, você ajuda a comunidade a crescer. Ajuda sempre a trazer conteúdo novo de qualidade. Vou deixar links na descrição também, caso se interesse e queira comprar o celular ou qualquer outro produto. Comprando pelo link, além de ser link seguro, você ajuda demais o canal. E tem a garantia sempre de eu vou estar sempre procurando sempre o menor preço para você. Então, comprando pelo link, você ajuda o canal e compra com segurança. Vamos abrir aqui e ver o conteúdo da embalagem. Logo de cara a gente já tem o aparelho. Vou tirá-lo aqui e vou deixar de lado por enquanto. E vamos olhar o resto da caixa. Aqui a gente já tem um carregador. Isso já está meio que padrão na linha intermediária da Samsung. É aquele carregador mais básico, como eu sempre falo. Ele é um carregador rápido, não é o ultra rápido. Ele geralmente são de 15 watts. Não é ruim vir assim, mas considerando que esse aparelho suporta 25 watts, a Samsung poderia colocar um carregador melhor. O gasto, o custo é muito baixo para ela, mas para a gente, usuário comum, faz muita diferença, né? Se você for comprar um carregador de 25 watts na loja da Samsung, ele custa mais de 100 reais. Eu não acho justo você pagar isso, sendo que poderia ter vindo na caixa. Mas, enfim, antes viram de 15 do que vir nenhum, como a dona Apple faz. Bom, aparelho aqui em mãos, veio embaladinho, veio com plastiquinho em volta. Vamos tirar o plástico e vamos dar uma olhada nessa belezinha. Bom, gente, com o celular aqui em mãos, a primeira impressão que eu tive é muito boa. É um celular bem bonito, vocês podem ver que é um azul meio metálico, mais escuro um pouco. Achei bem bonito. Achei bem bonito também essa questão desse detalhe em volta das câmeras, dos módulos das câmeras. Aparentemente é um anel, não sei se de metal, mas falando em metal, a parte de trás do aparelho não é metal, não é vidro, é plástico. Apesar de bem bonito, bem acabado, porque realmente não passa aquela sensação de material mais porcaria. Ele realmente passa uma sensação mais premium, mas ainda assim não é um material premium, não é metal, não é vidro. Mas tem seus prós, o fato de ser plástico, porque não quebra. Se você deixar cair, não vai quebrar igual o vidro. Também torna o aparelho mais leve, isso é legal, também é um ponto positivo. Porém, eu ainda prefiro com acabamento em vidro, porque te passa uma sensação melhor ao segurar o aparelho, mas de qualquer forma é um ponto que ele se diferencia do A54. Como eu já disse, eu trouxe no canal, o A54 é em vidro atrás. Apesar do frame dele ser de plástico, o A54,
a traseira em vidro e já dá outro aspecto, passa outra sensação ao tocar no aparelho. Já no M54 aqui, ele é praticamente todo de plástico. Eu tenho quase certeza que a lateral também é em plástico, mas de qualquer forma é um plástico bom, é um plástico bonito e é bem acabado. Como vocês podem ver, é um celular muito bonito. Não fica com aquela cara de aparelho baratinho, né? Ele é um aparelho caro. Inclusive, no lançamento ele chegou a custar coisa de R$3.000 na versão de 128 GB. Essa aqui, que é de 256, foi anunciada a R$3.499, praticamente R$3.500. É um absurdo, como eu sempre repito, fica até meio cansativo, mas eu sempre falo. A Samsung sempre coloca preços praticamente proibitivos no seu lançamento, né? Esse celular jamais valeria esse valor. Não vale R$3.500, não vale R$3.000. E tô para falar que ele não vale nem R$2.500 quando, na gravação desse vídeo, é o que ele tá em média nas lojas. Isso aqui, como a gente sabe, gente, é um celular intermediário. É celular para quando normalizar os preços, passado o lançamento, coisas do tipo. Ele vai cair para sua faixa devida, né, de preço, que é lá em torno dos R$1.800 a R$2.000. Aí eu acho que é um preço que ele começa a fazer sentido. Mais do que isso, você já consegue inclusive partir para a linha S. Não faz sentido o celular desse custar mais que a linha S23, por exemplo. Não é, são patamares totalmente diferentes, são públicos totalmente diferentes, mas a Samsung sempre faz isso. Sempre coloca preços mais altos e depois vem baixando gradativamente o preço. De qualquer forma, gostei bastante. Realmente fiquei um pouco decepcionado por ser plástico, mas, mais uma vez, é um plástico de boa qualidade e é um azul muito bonito. Eu acho que deu para ver bem no vídeo. Aqui, pessoalmente, é até mais bonito ainda, mas é bem legal. Vamos dar uma olhadinha no corpo. Como vocês podem ver, nessa lateral aqui a gente não tem nada, exceto a bandejinha onde coloca o chip da operadora. Vou abrir depois para ver como é essa gaveta, se é um slot, se é dois, se é híbrido, enfim. Aqui em cima a gente também não tem nada, exceto pelo microfone. E na outra lateral estão os botões. Aqui, outra diferenciação para a linha A54. Como vocês podem ver, o botão de power ele é um pouquinho maior e mais largo. Isso geralmente é indício de que o leitor biométrico, né, ou o leitor de digital, é no botão. E diferentemente do A54 ou mesmo da linha S, que é na tela. Eu acho uma pena, porque eu gosto de leitores digitais na tela. Entretanto, o leitor de digital aqui no botão tem duas grandes vantagens. A primeira é que geralmente ele é mais rápido, costuma ser mais rápido a leitura quando é no botão. Outra coisa bem legal, se você cadastrar o seu indicador, eu pelo menos que costumo usar com a mão esquerda, o desbloqueio fica muito mais fácil aqui, ó. Você vem, já coloca aqui e está desbloqueado. Então, com uma mão só você desbloqueia. Diferentemente de você, por exemplo, for fazer o desbloqueio na tela, você tem que vir, mudar a posição da mão para pôr a digital aqui para desbloquear. É mais trabalhoso, ou você ter que vir com a outra mão para desbloquear. Esse aqui você faz o desbloqueio muito mais rápido, muito mais intuitivo e com uma mão só. Porém, eu ainda acho na tela mais interessante, mesmo com essas vantagens quando é aqui no botão. Os botões de volume também estão situados aqui, é um botão só, né? Não são aqueles dois separados, é um só, como tem vindo na maioria da linha A, da linha S, enfim. E aqui atrás a gente tem as três câmeras dele. Depois eu vou passar certinho a quantidade de megapixels de cada um, a questão de gravação, se grava em Full HD, 4K, 2K, enfim. Vamos dar uma olhadinha na bandejinha, como eu falei. Deve estar aqui atrás da caixa, que é o restante da caixa. A gente tem só a ferramentinha ejetora. E aqui a gente deve ter apenas alguns manuais, como é de praxe da Samsung. E é só isso que a gente tem. Vamos olhar ali a bandejinha também. Como eu disse, ela é aqui nessa lateral do aparelho. Bom, a bandejinha aqui, gente, como vocês puderam ver, tem o slot para o cartão número 1, para o cartão número 2 ou micro SD, ou seja, trata-se de um aparelho com uma bandeja híbrida. Ou você utiliza dois chips de operadora, ou um chip e um cartão de memória. Ou seja, você não vai conseguir ter dois chips e um cartão ao mesmo tempo, como alguns aparelhos possuem. De qualquer forma, como esse aparelho aqui é de 256 GB, é uma quantidade boa.
Então, eu acho que dá para utilizar 2 chips numa boa. Se fosse o aparelho de 128, muito provavelmente a pessoa teria que sacrificar um chip de operadora para poder colocar um cartão de memória, porque hoje em dia 128 eu já considero uma quantidade baixa de memória, até porque você perde um pouco para o sistema. Então você não fica com 128 livres, você acaba perdendo, ficando por volta de 100 GB livre. Hoje, nos dias de hoje, eu considero uma quantidade baixa de memória. Bom, pessoal, eu vou dar uma passadinha rápida nas informações, eu vou deixar aqui na tela também ao lado, mas esse celular foi lançado em abril desse ano, de 2023, por um valor sugerido, como eu já disse, absurdo, de R$ 2.999 para a versão de 128 e R$ 3.499 para a versão de 256, que é essa aqui. Como eu já disse na gravação do vídeo, na data de gravação desse vídeo, eu já encontro ele na faixa dos R$ 2.500, R$ 2.200, que ainda considero um preço alto pelo que ele oferece. Para mim, esse é celular para baixo de R$ 2.000. Em termos de tela, gente, a gente tem uma tela de 6.7 polegadas, é uma tela bem grande. Ela é um dos pontos também que ela se diferencia da linha A. Ela geralmente, a linha M vem com uma tela um pouco maior, porque é uma linha focada mais para quem gosta de jogar ou consumir mídia, até pela sua bateria maior. Então a gente tem uma tela também maior de 7.6 polegadas, Full HD Plus com 393 ppi, então é uma boa quantidade de pixel por polegada. E é uma tela Super AMOLED Plus. Outra coisa legal, ela é uma tela com 120 Hz de taxa de atualização. Então para quem gosta de jogar, principalmente quem joga FPS, é uma tela excelente para jogos. E ela é adaptativa, então se você não estiver utilizando 120 Hz, ela vai abaixar a taxa conforme o seu uso. Por fim, ela tem proteção Gorilla Glass 5, não é Gorilla Glass Victus, não é o topo de linha da Samsung, mas não deixa de ser uma boa tela, com uma boa proteção, mas não é a melhor tela, não é o melhor Gorilla Glass disponível no mercado hoje. Já em termos de dimensões, a gente tem 165 mm de altura, praticamente 16,5 centímetros. Aqui na lateral a gente tem 77,3 mm, ou seja, 7,7 mm de largura, e a espessura dele é de 8,4 mm. Não é tão grosso, mas também não é tão fino. É uma espessura que eu considero boa e deixa ele com uma pegada bem legal. Tudo isso é distribuído em 199 gramas, então ele tem praticamente 200 gramas. É um celular, por esses padrões de hoje, eu considero até que leve, pelo tamanho, porque é um celular de 6,7 polegadas. Eu achei ele bem leve o manuseio, de verdade. Talvez um pouco devido à construção toda em plástico. Isso favorece a redução de peso. E o que eu achei que ficou bem legal nesse aparelho é principalmente a pegada. Ele é muito confortável, muito bom de se usar com uma mão só. Não é tão largo aqui, não é tão grosso aqui. E somado a isso, as laterais dele, as bordas são todas arredondadas. Não sei se vai dar para ver aqui no vídeo. É tudo arredondado, tanto a parte traseira como essa parte da tela aqui. Diferente da linha A, que é mais chato, né? Mais plano, ela aqui é toda arredondada, o que favorece bem a pegada. Eu gostei bem legal, achei bem confortável. Vou ligar a tela aqui e a gente já vai dando uma olhada, vamos fazer a configuração inicial dele e vou passando o restante das informações. O chipset dele é um Exynos 380, é o que tem de mais novo na linha intermediária da Samsung. Promete um desempenho bem acima do seu antecessor, mas isso a gente realmente só vai ver na prática. Em termos de GPU, ele vem acompanhado com a Mali G68MP5. Promete também um desempenho bem acima, mas, mais uma vez eu digo, é só com o teste, só usando para ver como ele se porta. Em termos de memória, esse aqui é de 256 GB, mas como eu disse, tem a versão de 128. E essa memória ela é expansível, como vocês viram no slot. Tem o slot híbrido, então você pode colocar um SD card até de 1 TB. Então, se você sacrificar um chip, até porque hoje a maioria das pessoas dificilmente usa duas operadoras, né? Especialmente com o advento do WhatsApp, etc. Acabou aquela coisa de ter que usar 2 chips diferentes para fazer ligação. Hoje em dia, qualquer operadora tem ligação ilimitada para qualquer outra. Então, dificilmente se utiliza 2 chips. Então, vai dar para você usar o seu SD card numa boa e poder expandir a memória dele até 1 TB. Vamos passar aqui atrás, rapidinho pelas câmeras. Como eu disse, a gente tem 3 módulos. O módulo principal dele é um módulo de 108 megapixels. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é o mesmo utilizado na linha S antiga, né? Hoje a linha S vem com 200 megapixels, mas os mais antigos, se eu não me engano do S22 ou do S21 Ultra, a câmera principal era de 108. Se eu não me engano é o mesmo módulo.
Além disso, ele tem um módulo de 8 MB e um de 2 MB. Então, ele tem esse conjunto com 3 câmeras. Possui estabilização ótica, grava em 4K em até 30 FPS, se eu não me engano. E a frontal é a mesma coisa. A câmera frontal está aqui. Ela tem 32 megapixels e grava também em 4K até 30 frames por segundo. Então, grava em 4K. Não sei quanto tempo ele aguenta por se tratar de um celular um pouco mais fraco. Talvez ele comece a esquentar gravando em 4K e talvez ele pare essa gravação no meio. Isso a gente vê muito, inclusive até na linha S. Passou de alguns minutos gravando em 4K, ele tende a esquentar e parar a gravação. Bom, eu terminei a configuração dele aqui só para vocês poderem ter uma ideia da qualidade da tela. Como eu disse, é uma tela Super AMOLED, então vocês podem ver, tem cores bem vivas, ângulo de visão excelente, ela praticamente não distorce. E achei bem bonita as cores, de verdade, mas assim, já não me assusto mais. A Samsung traz telas de excelente qualidade desde a linha S até a linha intermediária, né? A linha A, a linha M, e esse aqui não é diferente. E tem qualidade de tela muito boa de verdade. Só vou entrar aqui rapidinho nas configurações para vocês verem a questão da taxa de atualização da tela. Como vocês podem ver, vocês podem mudar. Vocês podem entrar ali em configurações e vem aqui em suavidade do movimento. E ele já vem setado de fábrica em alta, que é a quantidade de hertz, né, de frames por segundo que ele faz. E ele já vem de fábrica no padrão de 120 Hz. Então você vai ter uma suavidade de movimento muito maior, vai parecer tudo mais fluido, porém isso tem um custo, e o custo disso é gastar mais bateria do que você manter no padrão que está aqui embaixo, que são os 60 Hz. Eles põem aqui uma do lado da outra, mas você consegue ver nitidamente a diferença de uma para outra. Não vai ver nesse caso, porque os vídeos são gravados em 60 frames, então para você que está vendo no YouTube não vai fazer diferença. Mas quando você pega o celular na mão, e principalmente quando você utiliza, a diferença é como se fosse a noite para o dia. É muito gritante a diferença. E eu digo que assim, o pouco a mais que você gasta de bateria, vale muito mais a pena deixar, né, no 120 Hz, na taxa de atualização alta. Porque você não vai abrir mão de uma tecnologia tão legal como essa, simplesmente por economia de bateria. Exceto em casos extremos, né, quando você já estiver com bateria baixa e não tem acesso a um carregador, quando você precisa economizar a bateria, aí tudo bem. É um caso para você diminuir para a taxa padrão, mas no uso do dia a dia, especialmente por ser um celular com 6.000 mAh, que tem uma bateria, tem um tanque de bateria maior do que os outros, não faz sentido nenhum você manter na padrão. Então mantenha na alta, use o que o celular tem para te oferecer, e aí você vai gerenciando, né? Poxa, estou usando na alta, não está durando o dia inteiro. Aí talvez seja a hora de pensar se vale a pena ou não diminuir para outra taxa de atualização. Hoje está virando meio que padrão até no segmento intermediário, todos virem com 120 Hz. Isso é muito bom. Te passa uma sensação de fluidez muito boa no aparelho. E falando em fluidez aqui, só para vocês terem uma ideia, estou passando aqui para ver como o celular é fluido, né? Não é um processador top de linha como a linha S, mas de qualquer forma esses Exynos novos estão muito bons. Ele está com um desempenho bem aceitável, especialmente pela faixa de preço dele. Bom pessoal, eu fiz também o cadastro da minha digital só para mostrar como funciona o desbloqueio pela digital aqui na lateral, para mostrar que também é bem rápido. Ó. Eu vou bloquear aqui novamente, encostar, é praticamente instantâneo, eu gostei. Eu achei realmente mais rápido até do que na tela. Como vocês podem ver, a tela está totalmente bloqueada, o que geralmente acaba sendo um pouquinho mais lento o desbloqueio do que quando a tela está acesa. Por exemplo, a tela acesa esperando o desbloqueio. Encostei, o desbloqueio é instantâneo. Mas mesmo com a tela desligada, o desbloqueio é praticamente instantâneo, é muito rápido. Eu gostei, achei ele bem rápido. Como eu disse, o fato de ser aqui do lado, ó, facilita muito. Eu venho, pego o aparelho com uma mão, encosto aqui e já desbloqueia. Então, nesse aspecto, ele torna o desbloqueio até mais rápido. Vou só dar mais uma olhada aqui atrás no aparelho e para passar uma coisa curiosa que eu notei nesse pouco tempo de uso aqui com ele, é a questão de como ele marca a impressão digital. Não sei se vai dar para notar no vídeo, mas ele realmente marca bastante impressão digital. Ó, vou passar pela luz aqui. E é engraçado que geralmente aparelhos com acabamento em plástico costumam marcar menos, né? Não é um plástico fosco, vocês podem ver que ele tem um certo brilho, mas eu tô para falar que isso aqui tá marcando tanto quanto vidro. Eu achei uma coisa meio ruim nesse aspecto.
Não que seja um grande empecilho, né? Hoje em dia a grande maioria das pessoas utiliza com capinha, então não vai ter esse problema. Mas de qualquer forma, fica como curiosidade que ele sim marca bastante a digital, mesmo sendo de plástico. Bom pessoal, então é isso. Esse foi um unboxing e primeiras impressões a respeito do M54 5G da Samsung. Como eu disse, ele é um celular do segmento intermediário, é um meio primo do A54 que eu também já trouxe aqui no canal. Inclusive vou deixar linkado aqui nos cards aqui em cima, caso queira ver. E assim, minhas considerações finais a respeito do aparelho. É um aparelho sim que vem para brigar nesse segmento. Tem algumas qualidades bem interessantes. A principal delas, e é inegável, é a questão da bateria. Ele tem uma bateria que se destaca no mercado como um todo, até inclusive dos topo de linha. Dificilmente você acha um aparelho com uma bateria muito maior do que 5.500 mAh. Esse aqui possui 6. Além da bateria, a tela também é um ponto positivo. É uma tela um pouco maior do que a maioria. Ele tem 6.7 polegadas. Para o segmento é bem interessante. E principalmente considerando o objetivo do aparelho, né? É bem legal você ter uma tela um pouco maior do que 6.5, 6.4, que é a média da categoria. Outra coisa bem boa dele é o desempenho. E as câmeras são boas, não? Eu acredito, eu realmente não tenho ainda esse comparativo com o do A54, mas eu acredito que sejam câmeras parecidas, né? Eu acho que não faz sentido a Samsung colocar módulos diferentes, sendo que são aparelhos bem parecidos e bem na mesma faixa de preço. Porém, nem tudo são flores, né? Esse celular, apesar de várias qualidades, ele possui alguns defeitos e alguns que realmente não fazem sentido na minha cabeça. Por exemplo, o primeiro deles é ele não ter proteção contra água e poeira, já que o seu primo e praticamente meu irmão, o A54, possui. E são celulares do mesmo segmento, então não faz sentido eles colocarem a proteção em um e no outro não. Então esse eu realmente não entendi, essa mancada da Samsung. Outra mancada que eu considero da Samsung é não colocar um carregador de 25 watts na caixa. Considerando que é um aparelho mais parrudo em termos de bateria e vai demorar mais para carregar, não custava nada ela colocar um carregador um pouquinho melhor do que nos outros, né? Se o celular tem menos bateria, o de 15 watts dá conta, mas esse aqui, por ter 6.000 mAh, o de 15 watts fica pouco, né? Ele acaba demorando demais para carregar. Ele deve demorar cerca de 2 horas, mais ou menos, para completar a bateria toda, que é bastante tempo para um celular desse, né? Então, o 25 watts daria um bom respiro aí para ele, um bom fôlego para ele. E outra coisa que também não me agradou muito foi realmente o acabamento em plástico, né? Apesar das vantagens que o plástico traz, né? Como não se estilhaçar em caso de queda, ser um material mais leve, de qualquer forma passa a sensação de ser um pouco mais barato, né? Um celular dessa faixa de preço já poderia vir com vidro e passar uma sensação mais premium na pegada, principalmente. Mas de qualquer forma, eu acho que não é o intuito dele. Para o que ele se propõe a fazer, que é desempenho, que é para poder jogar, poder consumir mídia, ele faz e faz bem. Então, esse celular aqui eu só indico realmente se você achar ele por um preço interessante, por volta dos R$2.000 ou até abaixo disso, que é o que eu espero que ele chegue, como sempre acontece com a linha M, como sempre acontece com a linha A. Com o preço que ele está hoje e com o preço que foi no lançamento, eu realmente não indico. É um celular que não vale R$3.000, não vale R$2.500. É celular para custar de R$2.000 para baixo. Aí sim, é um celular bem interessante e diria que até é um dos melhores custo-benefícios da categoria. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi só um unboxing, primeiras impressões do M54 5G da Samsung. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se gostou do vídeo, se o vídeo foi útil de alguma forma, deixa o seu like. Isso também ajuda a gente demais. Ajuda a gente sempre a trazer conteúdo novo e de qualidade aqui para o canal. Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!